Olá, que bom que estamos agora no nosso sexto vídeo e você está me acompanhando até aqui. No vídeo passado nós falamos sobre a vida no mundo espiritual. Hoje nós vamos falar alguns outros assuntos. Você já parou para se perguntar se você vai encontrar ou não os seus parentes após a morte? Bem, é o seguinte, conforme eu falei anteriormente, é bem natural que alguns espíritos desencarnados venham receber os seus parentes na hora da desencarnação. Isso é maravilhoso, quando a pessoa já vai desencarnar e já encontra ali ao seu redor um pai, um tio, um avô, uma pessoa ou mais de um, amigos que estão ali para recepcioná-lo, né? Muito bem. Outras situações são variáveis. Os espíritos podem também não ser recepcionados ali na hora da desencarnação, ou nem sequer ver se estão lá, mas chegando na pátria espiritual, encontrar os seus parentes. Veja bem, não é obrigatório que eles tenham que morar juntos, porque isso aí vai depender do grau em que se encontra o espírito, do seu estado evolutivo. Um parente pode estar mais evoluído e estar residindo num lugar mais elevado e visitar o seu familiar que chegou na pátria espiritual, mas que não tem condições evolutivas para ir residir com ele no mesmo local em que ele se encontra. Então ele vem fazer essas visitas. Aquele que está numa condição menor, ele não tem como se deslocar para visitar o seu parente que está morando numa região mais, vamos dizer, privilegiada por méritos que ele conseguiu, é claro, né? Mas esse intercâmbio existe. Até mesmo aqueles irmãos que estão no umbral, nos lugares de sofrimento, os parentes também vão lá, visitam, embora que normalmente eles nem sejam vistos, né? E tem mais um detalhe também interessante. Durante o período do sono aqui na Terra, que as pessoas dormem, os seus parentes que estão encarnados aqui, eles podem também perfeitamente, durante o sono, se desprender e ir lá, tá entendendo? Visitá-los numa boa, sem ter problema nenhum. E às vezes a pessoa visita um parente que já partiu, que está na pátria espiritual, e quando ela retorna, ela diz, sonhei com fulano de tal, estive com ele, embora muitas vezes é natural que não lembre do conteúdo das conversas, porque quando ela retorna e toma de conta do seu corpo, né, as suas imagens que foram obtidas lá naquele encontro, se misturam com as imagens, com as preocupações, com os conteúdos que já estão no seu cérebro. E aí distorce. Por isso que a pessoa às vezes lembra de um sonho, um pedaço, não, mas isso é assunto para um outro momento, não cabe agora, né? Então o que é mais interessante é nós dizermos isso, é que nós mantemos os vínculos com aquelas pessoas que amamos aqui na Terra. E de uma forma ou de outra, sempre vai haver a ligação. No caso, por exemplo, que eu falei de André Luiz, né? A mãe dele, que estava numa colônia bem elevada, e André Luiz perguntou a ela pelo pai, e onde é que está o meu pai? Ela disse, meu filho, o seu pai está num local de sofrimento, lá, vivendo com as amantes que ele teve na Terra. Abrindo só um parêntese aqui, no vídeo passado eu falei dos casamentos na pátria espiritual, mas veja bem, lá não existe relações sexuais, tem casamento de amor, a afinidade do amor que cultiva um outro, mas não tem a relação sexual em si. Então, prosseguindo, né? André Luiz, ela disse para ele isso, que o pai dele, infelizmente, estava numa zona de sofrimento lá com as suas duas amantes, né? E posteriormente, ela falou para André Luiz que ela ia reencarnar
Veja que interessante, ela ia reencarnar, né? O pai dele ia reencarnar, ela também, e ela ia receber aquelas duas amantes do seu marido como filhas, para haver uma total união. Então, tudo está interligado, porque onde existe o amor, existe laços verdadeiros que faz com que todos estejam em conjunto uns com os outros. Certamente, mais dia, menos dia, por mais que demore o tempo, vai haver esse encontro da pessoa que desencarnou com os seus parentes. Sendo que alguns têm a sorte, não é nem sorte, é o privilégio, gozam da dádiva de, ao desencarnar, já ir habitar com os seus familiares, como era o caso também de Laura, a mãe de Lísias, que eu já citei, né, do livro Nosso Lar, que ela estava lá cuidando da neta, e ela ia reencarnar, e ela não veio logo, porque ela estava esperando, veja pessoal, que a filha dela desencarnasse, que estava prestes a desencarnar, para ir ficar com a neta dela, e aí ela depois reencarnar. É todo o contexto, tudo isso funciona muito bem, tá entendendo? Então, uma outra coisa que nós queríamos falar é que, como estamos ligados pelos laços do amor aos nossos entes queridos, o comportamento deles aqui na hora que perde um ente querido influencia muito aquele espírito. Porque aquele espírito, ele está ligado com seus familiares. Vocês devem ter assistido Ghost, aquele filme do Outro Lado da Vida, né? Quando o homem foi assassinado, os espíritos superiores vieram, que no filme aparece como as luzes, para levá-lo para o mundo espiritual. E a sua esposa, que estava presente na hora do crime, ela abraça o corpo do esposo e fica com ele ali. Então, entre seguir os espíritos superiores e atender o chamado do coração da sua esposa, que estava ali, debruçada sobre o seu corpo, ele ficou. Só que ele não sabia que era um espírito desencarnado, né? É um filme fantástico. Depois foi que ele foi perceber, teve uma surpresa muito grande um dia, quando ele foi abrir a porta e a mão dele passou direto na porta, né? E ele teve um susto. Então, então vocês podem assistir o filme, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é muito importante o comportamento que a família vai ter para ajudar ou dificultar que aquele espírito, mesmo desencarnado, se desprenda da Terra. Ora, se nós já somos apegados à Terra, somos apegados à família, temos grandes preocupações com as coisas que vamos deixar aqui. E aí, de repente, a pessoa desencarna. E quando desencarna, ela ouve o clamor dos seus entes queridos. Uma mãe, por exemplo, porque eu acho que o amor de mãe é o amor mais sublime. Uma mãe que desencarnou e tem filhos que ficam chorando e pedindo, chamando por ela a todo momento. É preciso ter um equilíbrio espiritual muito grande para a pessoa não ficar aqui, prisioneira desse sentimento. Ou mesmo estando já lá na pátria espiritual, até num pronto-socorro, numa colônia, a pessoa fica chegando até ela aqueles pensamentos, aquele sofrimento. Olha, pensemos o seguinte, se para nós que ficamos aqui na Terra, rodeados no mesmo contexto, no mesmo ambiente, junto com os nossos parentes, já perdermos um ente querido de certa forma, dolorosa, vocês imaginem para ele, que está abandonando todo um conjunto de pessoas que ele ama, mesmo que ele encontre outros parentes que já desencarnaram, mas ele está enfrentando o novo, vai ter que se readaptar, é totalmente diferente de quem fica aqui. A dor, a solidão dele é muito maior.
o que acontece? Muitas vezes as pessoas ficam aqui na Terra, não se conformam, não aceitam a partida dos entes queridos, e aí ficam se lamentando, chamando por ele, e se o espírito não tiver um equilíbrio, não tiver uma resolução, uma força de vontade, ele acaba sendo atraído e volta aqui para a Terra. Isso é um perigo até, porque nós podemos, com o nosso desequilíbrio, com o nosso desespero tremendo, aprisionar aqueles espíritos, nossos familiares que estão aqui. Isso até, de certa forma, sem ter laços, é claro que é porque é pelo amor, isso pode gerar uma obsessão de encarnado para desencarnado. Aquela mãe que perdeu o filho e que ela não consegue parar um minuto de pensar nele, e que guarda todos os seus objetos, e que ela vai cultuar aqueles objetos, e que todo dia entra no quarto dele, que chora, que lamenta, porque Deus tirou o meu filho, tudo. Aqueles pensamentos atingem o seu filho onde quer que ele esteja. Muito raramente não vão chegar até ele. E isso causa dor, isso causa sofrimento. Ele vê a sua mãe chorando e não pode vir fazer nada por ela. Então é interessante que nós reflitamos sobre isso, principalmente nos primeiros momentos, e é o que é mais difícil, que o espírito desencarnou, ele precisa do nosso amparo, ele precisa da nossa força, ele precisa do nosso equilíbrio, para que ele tenha condições de se desprender e seguir para a sua jornada na morada espiritual, nos planos onde estão designados para ele viver. Então vamos pensar sobre isso, refletir e pensar o seguinte: é nesse momento, um momento difícil para nós, mas é um momento muito difícil para ele também, e que ele depende muito da nossa ajuda. Eu espero ter contribuído de uma certa forma para já aclarar esses momentos, o nosso comportamento, e trazer reflexões, e conto com vocês no nosso próximo vídeo, quando nós vamos estudar outros assuntos. E não se esqueçam de dar o joinha, se inscrever no canal, porque tudo isso são incentivos. Conto com vocês, até o próximo vídeo.